Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Sendo Presidente de uma Organização Mundial de Museus, na Comissão Nacional dessa organização, que é o Conselho Internacional dos Museus, eu diria que vos venho falar, em grande medida, de uma bela adormecida, no nosso país em particular, que são os museus. Talvez, até por defeito de formação histórica, começaria por evocar o seguinte. Talvez aqueles mais conhecedores, familiarizados com os assuntos históricos, lembrar-se-ão que a seguir ao terremoto de 1755, quando se tratou de reconstruir o país, o primeiro-ministro da altura, Marquês de Pombal, recorreu à única rede, que não era do Estado, que existia no país para fazer o diagnóstico do país e chegar a cada localidade, as paróquias. E daí resultaram até os inquéritos paroquiais, que ainda hoje nos são bastante fontes muito úteis de conhecimento sobre o estado real do país nessa altura, em meados do século XVIII. Bom, quando falamos de cultura e falamos em início do século XXI, só há uma rede no país, que de facto cobre na totalidade do país, são os museus. Não há qualquer outra. Os museus são, assim chamados, cerca de 1.000 a 100, 1.200 entidades no país. Destes 1.100 a 1.200, há entre 600 a 700 que são verdadeiros museus, no sentido em que estão abertos, pelo menos durante algum período, têm algum tipo de coleções, etc. Portanto, têm um mínimo de condições para poderem solidamente ou minimamente ser chamados de museus. 600 a 700. Destes 600 a 700, há pelo menos, neste momento 130, mas poderíamos facilmente pensar em 200 a 300, que são museus no sentido de estándares europeus mais evoluídos. 137, neste momento, constituem a rede portuguesa de museus. Os museus, portanto, são entidades que são disseminadas, não há nenhuma outra rede cultural com esta grandeza e com esta disseminação pelo território. Em termos relativos, há mais museus até na zona da Raia, de Portugal, do que no litoral, o que é extraordinário. Mas é sintomático também do sentido de afeição que as populações têm aos museus. Portanto, é de facto uma bela adormecida que vos falo e estranho eu até, que esta bela adormecida não tenha já sido mais cedo, mais fortemente descoberta pelos empreendedores de atividades culturais. Não há qualquer outra rede no nosso país a que se possa recorrer quando se quer realmente produzir uma qualquer mensagem na área da cultura. Acresce que, diferentemente dos monumentos, embora muitas vezes os museus, infelizmente, sejam equiparados a monumentos, os museus têm saber próprio, têm inteligência própria. Isso distingue-os dos monumentos. O monumento é um local, evidentemente, pode ser musealizado, mas expectante, onde há guardas, no máximo, para receber as pessoas, salvo, evidentemente, os grandes palácios, os grandes monumentos nacionais. O museu não. O museu, por definição, é um local que deve ter imagem própria, logótipo próprio, até, inclusivamente, deve ter saber próprio, deve ter direção própria, deve dar a cara perante as comunidades locais e todos aqueles que o visitam, e, portanto, isto significa que tem direção e equipa técnica própria. Portanto, estamos a falar de uma rede que importa, é urgente que nós redescobramos no nosso país. Os museus, neste momento, originam, em geral, cerca de 10 milhões de visitantes. É o público dos museus em Portugal. Destes, cerca de 3 milhões são museus nacionais ou pertencentes à rede restrita do Estado, do Ministério da Cultura, anterior, da atual Secretário de Estado da Cultura. Originam estes 3 milhões de visitantes cerca de 7 milhões de euros. Facilmente poderíamos percebemos aqui o potencial económico também que está por detrás desta rede. Mas estamos muitíssimo longe, diria que estamos na pré-história, no que diz respeito à utilização social dos museus no nosso país. E não só, evidentemente, pelos nacionais, e os museus, evidentemente, que se dirigem, antes de tudo, ao público adulto nacional, nem sequer é às escolas, é ao público adulto. Os museus são casas de formação de cidadania, antes de tudo, mas, obviamente, também aos estrangeiros. Eu vou-vos dar um exemplo, para não ser muito breve, e uma vez que o tempo urge e temos exemplos práticos, dou-vos um exemplo que nos pode servir de referência. Um bom exemplo na Europa, no Reino Unido. No Reino Unido, o impacto anual gerado pelos museus foi, já há uns anos atrás, de 2 mil milhões de libras. Destes, o impacto económico global, porque destes 2 mil milhões, 715 foram de receitas diretas. Os gastos gerados pelos visitantes em museus nacionais ingleses e, evidentemente, da Escócia, do país de Gales, dos museus nacionais que constituem a Grã-Bretanha, foram, nesse ano, já longínquo, 2005-2006, 565 milhões de libras. 4 em cada 5 turistas que visitam o Reino Unido dizem que entre as 3 principais razões para visitarem estão os museus. Os turistas constituem cerca de 1/4 dos visitantes nos museus ingleses.
Na Inglaterra, ou melhor, na Grã-Bretanha, falando mais genericamente, tentou-se e pratica-se, e neste momento temos já a duração de tempo suficiente para poder avaliar uma experiência absolutamente singular, não é singular no mundo, porque está a ser seguida em muitos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, mas que ainda hoje nos deixa muito hesitantes a nós profissionais dos museus, que é a da gratuitidade dos museus, dos grandes museus nacionais. Não das exposições temporárias, que são pagas e bem pagas, não provavelmente também dos museus de pequena dimensão, mas dos grandes museus nacionais. E passada uma década, eu tenho aqui os números, essa experiência é absolutamente extraordinária e revela a sua bondade. São investidos nesta gratuitidade, ou seja, como receitas que se perdem, cerca de 45 milhões de libras ano. Mas esta gratuitidade origina um acréscimo anual de 7 milhões de visitantes. Se destes 7 milhões de visitantes, cada um gastar 90 libras por dia e passar meio dia apenas no museu, fazendo rapidamente as contas, verificamos que há um retorno económico alargado de 315 milhões de libras. Ou seja, por cada libra que o Estado inglês perde em não taxar com cobrança de paga de bilhetes os grandes museus nacionais ingleses, por cada libra que perde, ganha 3,50 em tecido económico, em economia. Em Londres, especificamente, estes números são muito maiores ainda. E o exemplo de Londres seria particularmente interessante para usar no caso de Lisboa ou do Porto. Estou convencido que em Lisboa, designadamente, mas também no Porto, suponho, eu sou de Lisboa, temos as condições todas sociais, económicas, de proximidade geográfica para uma experiência semelhante. É preciso criar pacotes em que o museu, a gratuitidade do museu aparece como um chamariz muito importante, e neste caso especialmente para o turismo. E isto é compensador em termos económicos. Portanto, não só os museus constituem essa rede, essa bela adormecida, que espera por nós em todo o país e por todos os investimentos que se queiram fazer de passar mensagens culturais ou outras. Os museus também, de modo geral, têm condições favoráveis para apresentações as mais variadas de produtos, dentro dos limites, evidentemente, da imagem e da marca museu, em cada museu concreto, como os museus e nas grandes metrópoles, nos sítios mais favorecidos pelo turismo internacional, estão também à espera da audácia, como é o caso de Lisboa particularmente. Muito obrigado.